Olá! Esse é o tutorial sobre o Google Sala de Aula e é voltado para orientar os estudantes e os pais da Rede Estadual de Ensino de Mato Grosso do Sul. Essa plataforma Google Sala de Aula foi disponibilizada pela Secretaria Estadual de Educação, visando a qualidade do ensino através das aulas remotas, né, por ocasião aí da necessidade de isolamento social. Todos os estudantes receberam um login, né? Então, para acessar a plataforma Google Sala de Aula, você vai fazer o login colocando o primeiro nome do aluno, ponto, o número do ID, que é aquele número que aparece no boletim escolar, edutec.sed.ms.gov.br e clica em próxima. A partir daí você faz o seu login com a senha. Se algum aluno ou pais tiverem dúvidas ou dificuldades com relação à senha, é só ligar para a sua escola que você receberá as orientações necessárias. Quando você entra na sala virtual criada pela sede, né, você vai ver que o ambiente é de fácil acesso e está organizado por disciplinas, né? Então, a gente vai pegar aqui um exemplo do 5º ano A, tem todas as disciplinas. Cada disciplina é uma pastinha que vai ser organizada pelo professor que ministra a aula, né? E aí, como que o aluno vai proceder? Então, o estudante acessa a pastinha da disciplina com um simples clique em cima da pasta. Então, por exemplo, ele vai clicar aqui para acessar a língua portuguesa. Então, toda a disciplina tem um mural, que é o canal de comunicação entre o professor e os estudantes. É aqui no mural que o professor vai postar as mensagens e as atividades que os alunos devem realizar, né? Então, quando você clica em atividades, você vai verificar as atividades que o professor está orientando que sejam realizadas, ou através aqui do mural, né? Como que o aluno faz para acessar a atividade que o professor postou? Então, a primeira coisa é ler bem o enunciado, as orientações do professor, né? Quando tem um texto ou uma figura, você só clica aqui no material que o professor disponibilizou e ele já vai abrir, né? Quando você quer voltar para o mural, clica nessa setinha. Aí o próximo material, se for um vídeo, você clica e ele automaticamente abre para o estudante. Crianças, eu sou o Bob. Hoje vamos aprender o alfabeto. A é a primeira letra que precisamos para encontrar. Voltar para o mural, vamos então encontrar o A. Aqui na setinha também, né? Lembrando que o material que o professor vai disponibilizando já é um material de preparação para que o aluno se prepare para a atividade avaliativa. Então, quando a gente clica na disciplina, abre a pasta, tem um mural com as orientações. Se você clicar em atividades, você vai verificar se tem alguma atividade para ser realizada. É só clicar em cima do conteúdo para verificar as orientações do professor e o material disponível, né?
Então, se ele disponibilizar uma videoaula, né, um texto, você clica em cima do material e ele já vai aparecer para o aluno. O corpo humano. Sistema ósseo. Os ossos. O sistema ósseo, ou esqueleto, é formado por ossos, articulações e cartilagem. Então, Os ossos são duros. esse sistema de sala de aula virtual permite alguns recursos interessantes, né? Como é o caso desse exemplo, as atividades ficam mais concretas, não é apenas o uso do livro didático. Através dos vídeos, às vezes, as aulas e as explicações ficam mais dinâmicas, né? E também tem algumas atividades que não valem ainda nota, porque não é a prova, é uma preparação. Então, suponhamos que você abre lá a pasta de matemática, né? E verifica a atividade que tem para ser realizada. Então, tem aqui jogos matemáticos. Porque o material que o professor disponibiliza pode ser um texto, pode ser fotos, pode ser vídeos, mas pode ser também um link para você acessar jogos educativos. No caso aqui, o aluno tem que ler muito bem qual a orientação que o professor deu para ele realizar a atividade certinho. Por exemplo, nesse caso aqui, nos jogos matemáticos, o professor pediu para treinar a tabuada de multiplicação do número 3, né? Treinar no link. Então, a hora que você abre o link, clica aqui, ele já te direciona para aquela atividade, né? E lá você leu que o professor pediu para você estudar multiplicação. Então, você clica aqui em multiplicação do número 3. Então, clica aqui no número 3, iniciar jogo. Então, percebam que, às vezes, a metodologia também vai ser mais dinâmica, né? Então, o aluno, ele lê aqui 1 vezes 3 e ele tem que colocar o resultado. Então, ele vai clicar aqui, ó, na tecla dos números, né? E aí, confirma a resposta para ver se está correto ou não. Então, nesse joguinho, ainda não é a prova, não vale nota, mas ele vai treinar e vai aprender a multiplicação. Vamos colocar uma resposta errada aqui, só para ver se ele corrige. Então, aí o próprio joguinho dá a resposta e ele vai treinando até aprender e acertar. Mas é só um exemplo, tá? Nesse caso, a gente está falando de ensino fundamental 1, né? Mas vamos pegar um exemplo de ensino fundamental 2, né? Aqui os estudantes terão mais autonomia, né? Então, ele vai ler o enunciado que o professor colocar. Se tiver um texto preparatório, ele vai primeiro ler o texto antes de fazer a prova. Porque aqui no sistema pode ser que a prova te dê apenas uma tentativa, né? Então, você tem que ler o texto, né? Para se preparar. E aí, quando o estudante quer voltar para o mural, ele clica aqui. Suponhamos que ele já está preparado, então ele clica aqui na prova, ele quer fazer a prova, né? Ele clica aqui na prova e ele vai ter acesso à atividade avaliativa, né? A atividade avaliativa no Google Sala de Aula pode ser de perguntas e respostas, pode ser de múltipla escolha, como é esse exemplo aqui. No caso, quando é de múltipla escolha, o aluno lê a questão, marca a resposta que ele acha que é correta, e quando ele marcar todas as questões e responder a todas, ele só clica em enviar, que o professor já vai receber a prova dele aqui no sistema, na plataforma do Google Sala de Aula.
Então, aqui mesmo ele já vai receber o resultado da atividade, né? A plataforma, ela é mais organizada, porque é aqui mesmo que o aluno recebe as atividades, recebe as orientações, recebe as notas, tem o canal de comunicação através do mural, né? E essa parceria que a Secretaria de Educação fez com o Google, visando exatamente essa qualidade da aprendizagem para os estudantes. Então, basicamente, são essas as orientações iniciais. Desejamos a vocês um excelente segundo bimestre e até a próxima.